E a gente recebe aqui nos estúdios da Agita Cidade a advogada Tainara Fernandes para falar um pouco sobre um tema que viralizou nos últimos tempos, o contrato de namoro, e ela tem se especializado nessa atuação. Bom dia, Tainara, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer falar com você e com os ouvintes. Tainara, o que é um contrato de namoro? Qual que é a principal finalidade desse tipo de contrato? Então, o contrato de namoro, ele já existe no ordenamento jurídico, já tem algum tempo, mas ele ficou famoso mais porque o pessoal começou a utilizar mais depois da pandemia, que as pessoas foram morar junto, por conta, né, do isolamento, as pessoas começaram a morar junto, e para fugir acerca da união estável, começou a ser mais utilizado o contrato de namoro. E agora ficou mais famoso ainda por causa do caso do jogador, né, do Endrick, que ele foi no podcast e falou sobre isso junto com a sua namorada. Que a própria namorada fez esse contrato de namoro com ele. Exatamente. Muita gente começou a falar por conta do Endrick. E como que você se interessou por esse assunto e buscou se especializar nesses contratos? Então, eu comecei a fazer a faculdade, né? Fiz a faculdade de Direito. E quando eu saí da faculdade, logo já fiz 2 pós, que foi em Direito Civil e em Direito Criminal. Porém, o meu primeiro trabalho como advogada foi fazendo um contrato de namoro que uma prima minha pediu para eu fazer. Então, logo daí já começou a surgir o interesse sobre o assunto, porque na hora que ela me falou, não era um assunto que eu tinha estudado na faculdade, eu estudei sobre contratos, mas era um assunto novo. Aí eu falei, não, eu vou começar a pesquisar, porque eu achei interessante. E comecei a pesquisar e depois daí comecei a fazer vários contratos. E como você comentou, muita gente opta pelo contrato de namoro para fugir da união estável. E quais são as principais diferenças entre esses contratos com a união estável? Exatamente, os dois, eles se confrontam muito e são muito parecidos e similares, né? A união estável, a gente sabe que também o pessoal utiliza muito, porém, há uma diferença. Na união estável, tem que ter a publicidade, ou seja, todo mundo sabe, né, que as pessoas se relacionam, não é uma coisa escondida. As pessoas também têm que ter o interesse de constituir família no presente, né? E já no namoro, não. Pode também ter essa publicidade, não tem problema, todo mundo sabe que namora. As pessoas podem até morar junto, não tem problema, mas elas não têm interesse no futuro no momento de constituir uma família. Pode ser que no futuro venha constituir, mas no momento elas só moram junto, convivem, mas não têm a vontade, né, de ter uma família no momento. Porque hoje é muito normal, as pessoas namoram, vivem juntas, né, mas não tem aquela vontade de constituir uma família. Já na união estável, não. Elas têm essa vontade de constituir família. E quais as desvantagens e vantagens de um contrato de namoro na sua visão como profissional? Então, assim como qualquer outro contrato, tem as vantagens e as desvantagens. Por exemplo, tem muita gente que faz o contrato de namoro para poder mascarar uma futura união estável. Isso é uma desvantagem, porque não basta simplesmente estar no papel, a pessoa tem que viver aquilo. Então, se não viver, realmente no futuro pode ser que caia esse contrato de namoro e vire uma união estável de qualquer forma. Mas, principalmente, o que as pessoas visam é fugir da divisão de bens, que é a principal função do contrato de namoro. E se alguém quiser modificar ao longo do tempo o contrato já estabelecido, isso pode acontecer? E se sim, como que a pessoa pode proceder para mudar essa cláusula? Pode sim. Atualmente, mais ou menos um mês atrás, eu fiz uma mudança no contrato de namoro para uma pessoa que tinha decidido partilhar algumas coisas que não estavam bem claras no contrato. Não tem problema, pode procurar um advogado, principalmente especialista em contratos, que vai dar tudo certo, ele vai fazer as mudanças, vai ser registrado em cartório e vai ficar tudo bem. E como um advogado pode ajudar na elaboração de um contrato desse tipo? E tem algum tipo de passo para você contratar um advogado para essa finalidade? Como que é a atuação do advogado? Sim, o contrato de namoro, ele pode ser feito, a pessoa pode fazer o contrato de namoro, inclusive nesse caso do Endrick, a menina mesmo fez o contrato de namoro, mas depois ela até falou que foi uma brincadeira feita entre os dois. Mas se você quer realmente um contrato sério, é bom que você procure um advogado especialista em contratos, que ele vai colocar as cláusulas certinho, não vai deixar passar nada, para que no futuro, na hora da divisão, ocorra tudo bem. Então é melhor que procure um advogado especialista em contratos.
E tem alguma validade temporal para um contrato de namoro? Ele precisa ser renovado ou é um tempo já pré-definido? Sim, não precisa ter uma data específica. Geralmente o pessoal coloca, mas não precisa ter uma data específica, mas pode ser renovado também. Geralmente dentro de 6 meses, 1 ano, as pessoas renovam, ou até mesmo passam a viver em união estável. Aí sai do contrato de namoro e faz o contrato de união estável. E nesse contrato é possível incluir cláusulas específicas sobre responsabilidade financeira, convivência ou até mesmo outros aspectos dentro de uma vida entre 2 namorados? Sim, tem como colocar várias cláusulas, você pode especificar, né? Por exemplo, tem pessoas que colocam acerca das dívidas, do convívio em si, porque geralmente as pessoas que fazem esse contrato moram junto, né? Pode colocar, cada um vai pagar uma parte da dívida, enfim, pode colocar o que a pessoa bem quiser, seja em questão de animais, questões de habitação, contas, pode colocar tudo o que quiser, desde que seja lícito, né, perante o ordenamento jurídico. E quando uma das partes deseja terminar esse contrato de namoro e a outra não aceita, não concorda, como que lida com essa situação? Isso é igual aos outros contratos, tem que ter a boa-fé e as pessoas têm que concordar. Então, se uma não quer, automaticamente vai ser reincidido. Muito obrigada, Tainara, pelas suas explicações, por tirar dúvidas sobre esse contrato de namoro que ficou tão popular recentemente.